Olá pessoal, tudo bem? Com o crescente número de casos de coronavírus e os problemas que ele pode causar, muitos alunos de graduação e alguns clientes da assessoria têm me perguntado qual o efeito, do exercício físico sobre o sistema imunológico, como o exercício físico pode influenciar o sistema imune. E aí eu resolvi gravar esse vídeo para explicar algumas ações aí do sistema imunológico e qual a influência do exercício físico sobre o sistema imune, né? Separei alguns slides de aula que eu ministro na aula de graduação e nas aulas de pós-graduação para a gente entender um pouquinho aí. Quando a gente fala de sistema imunológico, a gente fala de um importante sistema do nosso organismo que tem como uma função primordial, uma função básica, gerar mecanismos de defesa do nosso organismo contra agentes patogênicos. Então, o sistema imunológico é tido como um sistema de defesa do nosso organismo. Ele não se limita a isso, mas é uma importante função. E essas funções de defesa, essa função de defesa, ela acontece graças às diversas células que o sistema imunológico tem. Bem, cada uma com a sua função específica, com a sua resposta específica. Esses conceitos eles foram importantes, eles são importantes, eles foram determinados através de diversos estudos. Estudos de Edward Jenner, que utilizou o vírus da varíola bovina em pessoas e conseguiu gerar esses indivíduos, fazer com que esses indivíduos ficassem imunologicamente protegidos contra a varíola humana. Estudos de News Journey, que propôs a teoria da seleção clonal, identificou aí os mecanismos de defesa, do sistema imunológico e como as vacinas elas funcionam e atuam no nosso organismo e assim por diante. Quando a gente fala do exercício físico influenciando o sistema imunológico, a gente tem que pensar em dois conceitos básicos, em algumas situações básicas aí. Em qual que é a intensidade com que esse exercício está sendo colocado e qual que é a duração que esse exercício está sendo colocado. Então, o exercício físico ele vai influenciar o nosso sistema imune de acordo com a intensidade e a duração que ele é colocado, a chamada carga de treinamento aí, nós temos uma influência do sistema imunológico com o exercício físico realizada de forma moderada e de forma intensa, de forma diferente. Tá? E esses conceitos, eles foram estabelecidos através de estudos realizados há bastante tempo. Estudos de Ralph Larraby, por exemplo, avaliaram o efeito do exercício físico em maratonistas. Por que maratonistas? Porque a maratona é um exemplo de um exercício físico intenso e prolongado. Uma pessoa que corre uma maratona, ela faz um exercício físico por um longo período de tempo, uma sessão aí que é a maratona, o exemplo da maratona, da prova, com uma intensidade alta, durante toda a prova. E Ralph Larraby mostrou que o exercício físico, nessa situação de grande intensidade e volume, numa única sessão, ele pode gerar a chamada imunossupressão. Essa imunossupressão, ou seja, queda da atividade do sistema imunológico, não é um grande problema. Ela é uma relação de estresse que o organismo passa perante ao exercício físico. Quando o exercício físico é colocado com coerência, não há grandes problemas. O problema é quando o exercício físico ele é colocado de forma intensa e prolongada, várias sessões intensas e prolongadas, com grande frequência. Aí o risco de infecções do trato aéreo superior aumenta. E aqui a gente tem vários artigos que demonstram isso, exemplo de alguns artigos que demonstram isso. Ou seja, o exercício físico, quando realizado numa única sessão, de forma intensa e prolongada, ele tende a ser imunossupressor. Isso não é um grande problema, desde que você tenha um controle da sua intensidade nas sessões que você realiza. Se você faz uma sessão intensa, ok? Se você faz várias sessões intensas, o risco de queda do sistema imunológico a longo prazo pode ser maior. E o risco para infecções do trato aéreo superior pode se tornar maior. Então, a exemplo de uma simples gripe ela pode ser demonstrada aí como um grande nível de estresse que o organismo está passando porque você não tem um controle adequado das suas cargas de treino, volume e intensidade. Pensando nesse momento em que a gente tem aí quadros de coronavírus se espalhando por todo mundo, não só pelo país, mas por todo mundo, pessoas que fazem um exercício físico de forma descontrolada, que saem do seu habitual, não é bacana. Por quê? Vai gerar um grande estresse para o sistema imunológico.
Quando o indivíduo ele realiza uma única sessão de forma intensa, ele causa uma imunossupressão, que é demonstrada por esse gráfico da Pedersen, né? Em que o indivíduo ele sai da sua média de atividade do sistema imunológico aqui, né, de risco de infecção. Quando ele faz exercício físico de forma intensa, muito intensa, ele aumenta, né, ele fica acima da média para o risco de infecções de doenças do trato respiratório superior, né? Então, ou seja, ele fica mais suscetível a infecções virais aí. Isso é demonstrado por vários trabalhos, né? E isso mostra que o sistema imunológico, quando realizado de forma intensa, ele tende a ser imunossupressor. Quando ele é realizado de forma moderada, a gente fala que o exercício físico ele tende a ser imunoestimulador, ou seja, ele tende a melhorar a atividade do sistema imune. Eu vou passar um pouquinho e já volto. Ele tende a melhorar a atividade do sistema imune, mas essa melhora aqui ela é transitória, ela não é algo que numa única sessão vai ser observado grandes benefícios. Tudo bem? Quando a gente olha para a imunossupressão, ela acontece por quê? Esse é um trabalho bem interessante, né, da Pedersen, que mostra que a imunossupressão ela acontece por causa da chamada queda da atividade do sistema imunológico, a chamada janela imunológica, né, que acontece a exemplo aí de células como os linfócitos. Nós temos alguns tipos de linfócito no nosso organismo, linfócito TCD4, TCD8 e NK. Quando a gente fala dos linfócitos TCD4 e TCD8, são células que respondem para o nosso sistema imunológico adquirido. Quando a gente fala das células dos linfócitos NK, a gente fala de células que respondem para o sistema imunológico inato, ou seja, são respostas diferentes do organismo perante a micro-organismos patogênicos. A resposta inata é uma resposta primária a uma infecção, por exemplo, e a resposta adquirida é uma resposta já mais específica, mais eficiente a um micro-organismo patogênico. Quando essa atividade do sistema imunológico ela cai, o indivíduo ele fica mais suscetível a doenças, exemplo de doenças do trato aéreo superior, a gripes, por exemplo. Isso acontece muito porque várias células do sistema imunológico tendem a cair quando a gente realiza o exercício físico de forma intensa, assim como algumas respostas, né, dessas células. E isso é demonstrado, né, por esse outro trabalho aqui do David Niemann, que mostra exemplo dessas células NK, né, essa classe de linfócitos, que quando o indivíduo, exemplo do maratonista, né, é muito utilizado o exemplo do maratonista, mas a gente pode pensar em outras modalidades de longa duração, com grande intensidade, né, que após a realização dessa atividade, desse exercício físico, a atividade dessas células tende a reduzir acentuadamente, né, em relação ao seu estado anterior ao treino, à competição, ao exercício, né, e ela vai levar um certo tempo para voltar ao normal. Qual que é o ponto importante aí? Quando a gente realiza exercício físico de forma intensa, numa única sessão, isso não quer dizer que seja grandes prejuízos para o organismo. Isso é necessário para que o organismo gere adaptação a longo prazo com treinamento, com uma rotina adequada de treinamento. Quando a gente realiza o exercício físico de forma moderada, existe até uma imunoestimulação, mas isso não gera grandes adaptações a longo prazo. Quando o exercício físico é colocado de forma coerente, né, nós temos benefícios que essas pequenas imunossupressões podem gerar a longo prazo. Nesse momento, né, que é um momento de grande riscos para infecções aí de coronavírus, o indivíduo que ele não está acostumado com um grande nível de estresse, né, que o indivíduo que não treina, o indivíduo que faz atividade de forma moderada, que se expõe a um grande nível de estresse, pode ter uma imunossupressão que não é bacana nesse momento, né? Então é importante ter um controle no nível de treinamento. Não quer dizer que você não possa treinar. O exercício físico ele é importante, ele vai gerar benefícios para o organismo, mas o exercício físico ele tem que ser sempre muito bem pensado, tá? Então o exercício físico não é proibido, mas ele tem que ser muito bem pensado. Indivíduos que se encontram em grupos de risco, né? Indivíduos que fazem uso de medicamentos imunossupressores, indivíduos que têm alguma patologia
que gera algum nível de estresse maior para o organismo, indivíduos que não estão habituados a altas cargas de treinamento, que buscam nesse momento treinos com mais intensidade, pode ter uma queda do sistema imunológico que não vai ser bacana nesse momento, né? Da mesma forma que a gente tem que deixar claro aqui que o exercício físico não é porque existe uma possibilidade de imunoestimulação, né, de forma moderada, que você fazer exercício físico você vai ficar protegido, né, de alguma infecção aí viral. Não é isso. Numa única sessão. O sistema imunológico, a atividade do sistema imunológico, ela é construída a longo prazo. Então, se você tem uma rotina, um bom hábito de saúde, com uma boa alimentação, com uma boa rotina de exercício físico, de atividade física, descanso adequado, controle do seu nível de estresse, o seu sistema imunológico ele tende a longo prazo, médio e longo prazo, se adaptar beneficamente a isso. Agora, se você tem níveis de estresse físico, mental, alimentar, né, na sua rotina de forma acentuada, seu sistema imunológico tende a ter uma atividade não favorável e é lógico que você fica mais suscetível a diversas infecções, né? E aí é importante ter um controle nesse momento que a gente está passando por uma situação aí bem específica de saúde. Tá bom, pessoal? É isso aí. Vamos lá, nada de ficar parado, mas faça o exercício físico sempre com coerência. Busque um profissional de educação física para adequar a sua rotina de exercício físico da melhor forma possível. Grande abraço e até mais.